Pessoal, quem é Jim Freaks? Qual habilidade NEM que ele tem? Bora analisar as informações de um dos maiores Hunters da história de Hunter vs Hunter. Fala galera, beleza? Cássio na área. Pessoal, hoje nós vamos falar de Jim Freaks. Quem ele é, o quão poderoso é, qual habilidade de NEM ele tem. Tudo sobre esse personagem, então bora. Jim Freaks, para quem não sabe, é o pai do Gon e um dos maiores Hunters em Hunter x Hunter. Sem contar que Jim Freaks é um Hunter de status duplo. Ele pode se candidatar a um de status triplo, mas não preferiu. Mas ele tem essa capacidade. Ele fez parte do Zodíaco, que são os 12 Hunters escolhidos pelo presidente Isaac Netero. No caso, todos os membros do Zodíaco enfrentaram o Netero, tiveram sua força reconhecida pelo Netero. Mas só o Jim conseguiu passar no teste com o Netero, fazendo ele reconhecer ele como um dos 5 maiores Hunters do mundo. Então, o próprio Isaac Netero reconheceu o Jim como um dos maiores Hunters do mundo. O cara tá no top 5 do mundo dos mais fortes. E não só isso, o Jim é tão forte, mas tão forte, tem a ligação dele com o Periston, que no caso o Periston quer ficar de olho no Jim para saber o quão poderoso ele é, qual a habilidade NEM dele. Inclusive, ele ficava desse jeito exatamente junto com o presidente Netero, no caso o Periston, e agora mudou o foco pro Jim, já que o Netero morreu. E também temos a habilidade NEM do Jim. No caso, muita gente se pergunta qual a habilidade NEM do Jim. Ele explicou ela em um certo ponto. Basta ele levar um golpe do oponente para que ele consiga copiar a técnica de NEM do oponente e usá-la como se fosse sua permanentemente. O que ele fez com o golpe do Leório, muita gente achou que o Jim tomou um golpe de surpresa do Leório, foi pegado desprevenido. Mas não, ele viu o golpe chegando e tomou o golpe de propósito justamente para copiar o golpe do Leório e depois reutilizá-lo. Sem contar que ele é um personagem extremamente rápido, conseguindo desviar de balas, de tiros a queima-roupa e dar vários socos múltiplos muito rapidamente. E é o que tudo indica, parece que ele pode usar todas as categorias de NEM. Ainda não sabemos ao certo tudo o que ronda esse personagem, mas parece que ele é um especialista. Justamente, ele pode ser um especialista, mas também não descartamos que ele possa ser um emissor. Sem contar que ele também fez o jogo Grid Island, onde é um jogo cobiçadíssimo, num videogame chamado Joy Station, junto com um grupo de Hunters. Inclusive, um dos Hunters lá é o Hanzor, que no caso, o Jim, quando o Hanzor era um criminoso, capturou ele e fez ele mudar de vida. E agora, o Russell, no caso, é um NPC, um Game Master dentro do jogo. Também temos as ruínas de Lurka, que foi o que deu a origem de Jim no mundo Hunter, que ele queria desvendar os mistérios por trás. Mas até agora, com tudo que ele fez com base usando o NEM dele, tanto o Grid Island quanto aquele toca-fitas que o Killua tentou quebrar e não conseguiu porque estava revestido de NEM, até o golpe do Leório que ele copiou, a gente não sabe ao certo o que Jin é. Se ele é um especialista ou se ele é um emissor. Muitos apontam para um especialista justamente por causa de toda a habilidade, o poder que ele tem, inclusive de copiar os golpes dos oponentes. E isso é muito forte. E não só isso, mas muitos especulam que Jin pode ser um emissor, justamente por causa da semelhança que ele tem com Yusuke Urameshi, que é o protagonista de Yu Yu Hakusho. O Jin e o Yusuke têm a mesma estatura física, mesmo porte físico, mesma característica facial. Praticamente o Jin é o Yusuke, só com o cabelo um pouco mais espetado. É bem parecido os dois em vários aspectos. Muitos até teorizam que o Jin pode acabar usando o Leigan ou alguma das técnicas do Leikou Hadouken que a Genkai ensinou para o Yusuke, mas usar como se fosse uma habilidade, um poder de NEM, o que seria muito interessante. Lembrando que não foi só Hanzor que o Jin mudou, mas também mudou o Kaito. A gente viu como o Kaito era muito poderoso, derrotou várias quimeras, até capitões das Fúrias Quimera, só perdeu para Nerfir Pitou. E olha que ele bateu um pouco na Pitou, ele estava sem um braço ainda. Então, a gente vê o nível do Jin. O Jin, ele arrancou o Kaito quando o Kaito ainda era uma criança, estava roubando, treinou ele como um pupilo e fez ele virar um Hunter, aprender NEM, e depois deu a última missão que era encontrá-lo. E um ponto-chave interessante aqui, o Jin era exatamente a cara do Gon escrita quando era jovem. Se você vê o Jin jovem, é praticamente o Gon. Ou seja, isso significa que o inverso também acontece. A gente viu a forma adulta completamente poderosa do Gon. Pode ser que o Jin
tenha um nível de poder similar ao do Gon. Não quer dizer que o Jin vai parecer fisicamente igual ao Gon, fortão, musculoso, alto, cabeludo, como apareceu. Mas não, o Jin pode ser tão poderoso quanto o Gon é nessa forma adulta, justamente por ele ser pai do Gon. Então, esses são os atributos que a gente tem sobre o Jim Freaks, o quão poderoso ele é. Ele criou o jogo Grid Island, desvendou as ruínas de Lurka. Ele é um Hunter de status duplo, pode ser de triplo, foi um membro do Zodíaco, foi reconhecido pelo presidente Isaac Netero como um dos 5 maiores Hunters do mundo. E pode copiar habilidades após levar um golpe. Imagina se o Netero desse um golpe daqueles que ele deu no Meruem no Jin, e o Jin sobrevivesse ao golpe. Ele poderia usar o golpe como se fosse dele, usar aquela técnica de Nen como se fosse. Então o Jin é poderoso pra caramba, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Falou!